Pois é, Diogo Schelp, a gente tem acompanhado bastante essa discussão sobre reajuste de servidores, alguns em greve, inclusive. Que tal essa nova medida do governo, então, bloqueando essa reserva de valor? É uma atualização aí de valores, né? Porque já havia sido previsto um bloqueio de valores bilionários aí para poder bancar essa nova promessa do governo. Agora, é aquele velho problema, né? Se você promete um aumento salarial, e aí a gente tem que lembrar que inicialmente o que se previa era um aumento apenas para algumas categorias, as categorias policiais principalmente, conforme prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Houve aí uma ciumeira generalizada de várias outras categorias, principalmente categorias da elite do funcionalismo público, e veio então essa solução que também não foi assim tão bem recebida. Então é um problema fiscal, porque é preciso saber de onde tirar esse dinheiro, e como a gente está vendo, as áreas que estão sendo prejudicadas são áreas importantíssimas, mas cujo resultado na gestão pública é apenas de longo prazo, como é ciência e tecnologia, como é também educação, né? E, por outro lado, o problema político-eleitoral, porque mesmo com todo esse esforço do governo, é possível que sequer isso seja capaz de agradar a todos os funcionários. Cristina, o que deve acontecer a partir de agora? Ou é um reajuste linear ou não tem reajuste, é isso? Esse governo tem mostrado responsabilidade fiscal, respeito ao teto de gastos e parece comprometido com isso, nem que tenha que cortar na própria carne ali em setores fundamentais como educação e ciência e tecnologia, como o Diogo bem disse, que refletem a longo prazo, né? Quando há um corte no orçamento desses ministérios, a gente vai sentir quando a geração que atualmente seria beneficiada vai lá para frente mostrar que não teve, né, o reflexo desse benefício no seu próprio ensino, na sua própria educação. Agora, vamos lembrar, eu acho que é importante lembrar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, que os sindicatos que são atrelados aos governos, aos partidos de extrema esquerda, que estão por trás das greves de servidores de categorias de elite, é bom lembrar, Banco Central, Receita Federal, servidores que já têm um alto padrão salarial, fizeram greve, fizeram operação padrão, aí, estimulados por sindicatos para forçar o governo a dar esse reajuste linear, que tinha, sim, sido prometido para as categorias de segurança pública que estavam com seus salários muito defasados. Isso era uma promessa lá de campanha e que o governo tenta cumprir aí ao longo do mandato, apesar de todas as agruras que sofreu com pandemia e agora com guerra aí refletindo na nossa economia. Então, os sindicatos estiveram por trás dessa forçação para que o governo concedesse esse reajuste linear. Quem vai vir fazendo algazarra agora para dizer houve corte no orçamento aqui e ali? Os próprios trabalhadores e os próprios sindicatos estimulados por esses partidos de extrema esquerda. Que detalhe, estão lançando seus programas de governo agora e dizendo que não vão respeitar teto de gastos. Então, o nosso telespectador, o nosso ouvinte, que é bastante ligado em notícias, em política, em economia, precisa ficar atento a tudo isso, a todo esse contexto, porque já os candidatos vão vir aí para dizer: eu sou bonzinho, eu vou trazer muito aumento, eu não vou cortar gastos, eu não vou respeitar teto de gastos, tudo isso cai no nosso bolso depois. Preciso ter responsabilidade mesmo, hein, Salles? De qual forma vai se resolver esse problema de reajuste de servidores, respeitando o orçamento? Olha, o que a Cristina falou é absolutamente verdadeiro. Há uma elite do funcionalismo representado pelos seus respectivos sindicatos que fazem desse tema do reajuste uma bandeira contra o governo, né? E tentam com isso desestabilizar, evidentemente, esse momento eleitoral, dando a impressão que o governo não se preocupa com os funcionários públicos em geral, o que não é verdade. A raiz desse problema está no fato de que existe uma coisa chamada isonomia, de que todos os funcionários públicos de uma determinada categoria sempre são contemplados com o mesmo percentual de aumento. Isso é absolutamente injusto e torna o aumento artificialmente indesejado do ponto de vista orçamentário. O que eu quero dizer com isso? Há bons funcionários no funcionalismo público em todas as carreiras. Essas pessoas merecem ter uma remuneração sempre prestigiada, corrigida, atualizada. Agora, há também funcionários públicos que são acomodados, não desempenham bem a sua função, não se dedicam àquilo para o qual prestaram concurso para trabalhar. Estes não merecem aumento. O que acaba acontecendo é que quando você dá um aumento linear para todos, você nivela por baixo
todos os funcionários, aqueles que são dedicados, competentes, preparados, sérios, com aqueles que não merecem o reajuste. Teríamos nós que mudar essa regra e fazer com que tire essa isonomia. Você cria um reajuste mínimo, próximo de zero, inclusive, e põe um reajuste máximo mais alto, mas faz uma avaliação de desempenho individual e séria. Não deixa a cargo dos próprios colegas fazerem um avaliar o outro, porque aí todo mundo põe nota 10 para todo mundo e todo mundo fica com nota máxima mesmo sem merecer. Então é preciso ter um sistema muito eficiente dentro do governo para, diante da possibilidade de conceder aumentos diferenciados, mesmo dentro da própria categoria, saber e ter o critério preciso para estabelecer quem merece efetivamente um aumento, e aí você pode dar um aumento até maior do que esses 5%, eventualmente 10%, 15%. E, por outro lado, aqueles que não merecem, que faltam, chegou atrasado, não entregam, tem má avaliação, esses aí ficam com zero. Ou seja, tem aumento quem merece. Isso chama-se meritocracia.